Passaremos agora a tratar das agências reguladoras. Este modelo de entidade é importado do direito norte-americano. E tal é a importância das agências reguladoras no âmbito dos Estados Unidos que lá o direito administrativo muitas vezes é chamado de direito das agências. Não que, óbvio, o direito administrativo norte-americano se resuma e se restrinja ao estudo do funcionamento, organização e atividades das agências reguladoras, mas que há uma forte presença dessa atividade, dessa figura no âmbito do direito norte-americano, por isso essa denominação direito das agências. No início da década de 90, o Brasil passou por uma reforma administrativa e uma das tendências que norteou a reforma foi a tendência de retirada de alguns serviços públicos que antes eram desempenhados pela administração pública e sua consequente delegação à iniciativa privada. É nesse contexto que você vê o exemplo da telefonia, antes desempenhada pela própria administração pública, na figura das empresas estatais, e então esse modelo ele deixa de existir e essa atividade passa a ser delegada a empresas privadas, as concessionárias de telefonia. O mesmo fenômeno se vê na aviação, o mesmo fenômeno se vê nas rodovias, limpeza urbana, transporte público e assim por diante. É óbvio que não podemos dizer que a figura da concessão iniciou na década de 90 no Brasil, mas foi aí que ela se intensificou. E acompanhado desse movimento de desestatização de alguns serviços públicos, era preciso que o Estado, então, desempenhasse de forma muito mais eficiente, muito mais rigorosa, o controle e a fiscalização dessas concessionárias de serviços públicos. Foi então que o Instituto das Agências, a figura das agências reguladoras, assumiu importância no direito brasileiro. Então, ali para o caso da telefonia, criou-se a Anatel, para as concessionárias de transporte aéreo, a ANAC, e assim por diante as agências reguladoras foram sendo criadas para desempenhar uma atividade específica de controle, regulação, fiscalização de serviços públicos, então, desestatizados. Bem, tendo essa noção geral sobre a colocação das agências reguladoras no contexto das atividades do Estado, a gente passa a avaliar o seguinte. Juridicamente falando, as agências reguladoras no Brasil hoje são todas autarquias. Bem, as autarquias são aquelas pessoas jurídicas de direito público que o Estado cria para assumirem a titularidade de alguma atividade do poder público. Então, nós temos as autarquias e autarquias podem ser comuns, podem ser em regime especial. A diferença básica entre elas é que as autarquias em regime especial têm maior autonomia dos órgãos da administração direta, por exemplo, na esfera federal, maior autonomia dos ministérios a que se encontram vinculadas, que as autarquias ordinárias. Há várias autarquias em regime especial no direito brasileiro, por exemplo, o Banco Central do Brasil, por exemplo, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM e as próprias agências reguladoras. Então tome cuidado, porque eu não posso dizer que todas as autarquias em regime especial são agências reguladoras. Estas três que eu citei de início são autarquias em regime especial e não se enquadram na categoria de agências reguladoras. Portanto, agora temos a condição de ter um conceito de agências reguladoras. São pessoas jurídicas de direito público, criadas sob a forma de autarquias em regime especial e, portanto, gozando de maior autonomia da administração direta que as demais autarquias e que desempenham basicamente duas atividades. A primeira eu antecipei na introdução ao afirmar que as agências reguladoras vieram para controlar e fiscalizar as empresas concessionárias, permissionárias de serviços públicos. E aí, nesse contexto, surge a Anatel para fiscalizar os delegatários das telecomunicações, surge a ANAC para fiscalizar as concessionárias de transporte aéreo, a ANEEL para fiscalizar as de
energia elétrica, que exploram esse serviço público e aí por diante vai a lista. Mas além desta atividade, há agências reguladoras que não vão fiscalizar concessionários de serviços públicos. Elas vão regular determinados setores da atividade econômica. Eu estou falando da Anvisa, que regula a vigilância sanitária em determinados setores. Eu estou falando da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que fiscaliza as entidades que fornecem planos de saúde. Eu estou falando de várias e várias outras entidades, a ANTT, a ANTAC, cada uma por diante na sua área de atuação. Então, basicamente, o que as agências reguladoras fazem no âmbito pátrio do nosso direito brasileiro é a fiscalização, o controle e a regulação de concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos e as entidades que exploram, os agentes econômicos que exploram essa atividade com intuito lucrativo, atividade econômica. Bem, a autonomia adicional que as agências reguladoras têm é verificada numa série de características bem especiais que ela tem. Vou começar citando o fato de que os dirigentes das agências reguladoras são escolhidos pelo presidente da República, porém, a mera escolha não é suficiente para que eles sejam nomeados. Eles precisam ter a escolha aprovada pelo Senado Federal. Os dirigentes das agências reguladoras são escolhidos pelo presidente da República com a consequente aprovação do Senado Federal. E mais, eles não são demissíveis ad nutum, uma expressão que se usa para dizer que eles não podem ser exonerados livremente pela autoridade nomeante. Eles cumprem mandatos fixos, que a depender da norma, da lei que criou a agência reguladora, vai estabelecer o prazo de duração, 2, 3 anos, por exemplo. E, óbvio, né, nessa condição de dirigentes que têm mandatos fixos, a ideia é gerar maior ainda impessoalidade, para afastar por completo o temor que poderia ter um dirigente de uma agência reguladora de tomar decisões que porventura pudessem afetar interesses de grande monta, porque lida com segmentos econômicos muito importantes. E então a ideia do mandato é justamente possibilitar essa impessoalidade, esse destemor no exercício fiel das suas atribuições de regulação. Além disso, é importante você considerar que o fato de eles terem mandatos fixos não significa que, por óbvio, eles não podem jamais ser destituídos, não podem jamais perder o cargo. Existem algumas hipóteses, por exemplo, sentença judicial transitada em julgado, numa ação penal ou ação civil, por exemplo, de improbidade administrativa, eles podem perder o cargo, mas com a sentença transitada em julgado, não basta uma condenação de primeira ou segunda instância meramente, é preciso trânsito em julgado. Podem perder o cargo ainda por processo administrativo disciplinar, na qual se apure alguma infração funcional de natureza grave que porventura eles possam ter cometido. Eles podem perder o cargo ainda por descumprimento aberto, literal, da política governamental estabelecida para o setor. Veja, o presidente da República, o governador, o chefe do Poder Executivo, de um modo geral, é aquele eleito pelo voto popular para instituir determinada política pública. Políticas em várias áreas, inclusive nas áreas que tocam as atividades das agências reguladoras. O dirigente, apesar de ter impessoalidade, o dirigente, apesar de não ser subordinado ao chefe do executivo, aquele que o escolheu para exercer o cargo, precisa e deve cumprir a política definida para o setor. Então, o descumprimento frontal da diretriz estabelecida para o setor, sim, é uma hipótese de perda do cargo e, por fim, a própria renúncia. Além do que eu acabo de comentar, as agências reguladoras, elas, via de regra, ao tomarem decisões, não ficam sujeitas a que essas decisões possam ser objeto de recurso para o órgão da administração direta que a supervisiona. Por exemplo, a Anatel é supervisionada pelo Ministério das Comunicações e, me desculpe, confesso que com a alteração recente dos nomes dos ministérios, pode ser que volta e meia eu não fale o nome exato do ministério, uma questão de lapso de memória, eu peço perdão. Então, o Ministério das Comunicações,
a ANAC ao Ministério, aí fica aquela dúvida, aviação civil, transportes, mas é o órgão da administração direta que atua naquele ramo, a ANEEL ao Ministério de Minas e Energia e assim por diante. As decisões das agências reguladoras, via de regra, não se sujeitam a recurso para os órgãos da administração direta. Ou seja, no âmbito administrativo, as agências reguladoras elas resolvem suas questões de forma definitiva administrativamente. É óbvio que o destinatário, o interessado que queira, poderá se valer de uma ação judicial para discutir a decisão da agência, mas administrativamente elas já esgotam toda a possibilidade de decisão. Além disso, elas podem dirimir conflitos havidos entre os agentes econômicos, os delegatários de serviços públicos que fiscalizam e usuários. Por exemplo, a Anatel tem uma forte atuação e até bastante conhecida ao resolver conflitos entre usuários e operadoras de telefonia. Tudo isso e muito mais que não caberia num vídeo com uma proposta mais sintetizada como este, compõe o rol de atividades que tornam as agências reguladoras autarquias em regime especial. Autarquias que gozam de elevada autonomia em relação à administração direta. Eu espero que essa breve explicação tenha esclarecido esse assunto e agregado conhecimento a você. A gente segue aqui no nosso curso aprendendo muito mais sobre direito administrativo.